Arrependimento e perdão. Se confesarmos nossos pecados, Elohim é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal. A Bíblia declara que todos pecaram e ficam aquém da glória de Elohim. Também declara que não podemos evitar ou tirar nosso pecado. Mas Elohim está disposto a perdoar nosso pecado, nenhum pecado atau grande ou tão horrendo que Elohim não esteja disposto a perdoá-lo. Há apenas uma condição: arrependimento. Arrependimento, adiando o arrependimento, verdadeiro arrependimento, o chamado ao arrependimento. Perdão, agracado perdão, vestidos do perdão. Arrependimento. Adiando o arrependimento, Yeshua respondeu e disse: Marta, Marta, você está perturbada e preocupada por muitas coisas. Na casa de Lázaro, Yeshua falou sobre questões importantes, vitais para a salvação, mas Marta não ouviu, não teve tempo, havia tantas coisas para fazer. É assim para nós, quando pecamos e o Espírito Santo nos chama ao arrependimento, Satanás se preocupa em nos preencher de atividade, preocupa coisas ou qualquer outra distração que nos impeca de considerar nossa situação pecaminosa e buscar perdão. Mas Elohim não desiste, ele insiste em chamar, compare nossos pecados com roupas imundas. Ele oferece uma troca, nossas vestes imundas por suas vestes limpas, vestes lavadas com o sangue de Yeshua. Arrependimento verdadeiro. Venha, vamos voltar ao Senhor. Ele nos despedacou, mas não curará. Ele nos feriu, mas nos amarrará com forca. O que é arrependimento cal e a diferença entre arrependimento verdadeiro e fingido. Quando pecado traz consequências imediatas e não intencionais, o arrependimento é uma pena porque o que fizemos não deu certo. Se não houvesse consequências negativas, não sentiríamos tristeza por nossas ações. Isso não é arrependimento verdadeiro. Quando é o simples fato de termos pecado e o que nos causa tristeza é profundo desejo de ser perdoado, independente de ter havido consequências negativas ou não, estamos diante de verdadeiro arrependimento. Quando pecamos, o Espírito Santo nos despedaca e nos esfere com profundo sentimento de tristeza. Se reagirmos com verdadeiro arrependimento, Elohim nos cura, perdoando-nos nossos pecados. O chamado ao arrependimento. Arrepende-te, portanto, e converte-te para que os teus pecados sejam apagados, que tempos de revigoramento possamos ver da presença do Senhor. João Bautista e Yeshua comunicaram seu ministério com a mesma mensagem: arrependam-se. Porque o arrependimento é importante, pois se ele não há perdão dos pecados, como esse processo acontece? Por causa de sua bondade, Elohim nos chama ao arrependimento. Respondemos ao seu chamado com dor sincera pelas faltas cometidas, com a decisão honesta de abandonar o pecado. Elohim perdoa nossos pecados em virtude do sangue que Yeshua derramou na cruz. Observe que o arrependimento e o perdão devem sempre nos levar à reforma para uma mudança de atitude que nos leva a parar de pecar. O perdão. Agregado perdão. Por amor de teu nome, o Senhor, também perdoarás o meu pecado que é grande. Não há nada que obrigue Elohim a nos perdoar. Não há nada que possamos fazer para merecer esse perdão. Elohim nos concede perdão pela graça, por seu amor infinito. Ele perdoa porque é bom e perdoador e abundante em misericórdia para todos que te invocam. Seu amor o levou a se entregar na cruz
e a pagar a dívida do pecado que não podemos pagar. Quando levamos nossos pecados aos pés de cruz, Yeshua nos liberta do peso que nos pesa, qual é o relação entre pecado e graça. Relação entre pecado e graça. Romanos 5:8. Enquanto ainda pecadores, Mesías murió por nos. Romanos 5:20. Cuando o pecado abundaba, a gracia superabundó. Romanos 5:21. O pecado reinó até a morte, a gracia reina para a vida eterna. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O dom de Elohim a vida eterna. Vestidos de perdão. E ele disse, amigo, como você entrou aqui sem estar vestido de núpcias, mas ele ficou em silêncio. A igreja de Elohim e, portanto, cada de seus membros está vestida com linho fino, limpo e brilhante, e não tem nenhuma mancha, ruga ou algo assim. Esse linho fino é símbolo das aguas justas dos santos, mas essa justiça não é deles, mas les foi transmitida por Messias. Quando pecaram, Adão e Eva cobrirão sua nudez com suas próprias obras, mas ainda assim se consideravam nos diante de Elohim. A vestimenta que Elohim providenció para eles era símbolo da vestimenta de casamento que Messias nos da, sua perfeita justiça que apaga nossos pecados. Ninguém vai para o que se vestido. Aquele que quiser se tornar filho de Elohim deve receber a verdade que ensina que o arrependimento e o perdão devem ser obtidos apenas pela expiação de Messias. Certo disso, o pecador deve fazer esforço em harmonia com o trabalho realizado para si e, como suplica incasável, deve ir alcançar sua alma. Messias só perdoa quem se arrepende, mas primeiro faz com que aquele a quem perdoa se arrependa. A provisão feita é completa e a justiça eterna de Messias é creditada toda alma crente. O caro e imaculado manto, tecido no tiar do que foi provido para o pecador arrependido e crente.